Fala galerinha, tudo bem com vocês? E aí, primeiro ano? Viram que nós tivemos agora uma série de feriados e descansos, mas passou. Já estamos aqui caminhando quase para metade de maio e agora voltamos todas as semanas, praticamente até o final desse bimestre, hein? Já estamos no segundo bimestre. Fizeram língua portuguesa, tiveram tempo para fazer, né? Eu teve um tempo bem tranquilo para fazer ali linguagens, mas hoje é noite de matemática. E aí, estão preparados? Pegaram a apostilinha de vocês, primeiro ano, pega o hábito, já vai criando ali esse hábito de estudos, porque é muito importante você criar agora, no primeiro ano, hábito de estudos. Eu sei que tem gente agora lá pensando, professor, que chato ficar falando isso, né? Nem queria estar vendo online. Sim, mas esse programa é para você se preparar, treinar para vestibular e Enem, porque passa rápido, hein? Você está no primeiro ano, piscou os olhos, terceirão chega, vestibular, Enem e por aí vai. Lembrando também que aqui nós ajudamos você na sua provinha, ali na sua escola, né? Na sua provinha no sentido carinhoso, né? Daquela prova preparada com muito carinho e amor em todas as áreas do conhecimento, mas especificamente hoje em matemática. Combinado, então, primeiro ano, vamos pegar esse hábito, vamos criar esse hábito, vamos juntos aqui até o terceirão. Bom, mas sem demoras, então, eu vou chamar nosso querido professor para começar a aula de matemática. E depois da aula de matemática, não sai daí, hein? Porque nós temos mais coisas e eu volto para explicar um pouquinho mais. Então, senta aí, pega água, pipoca, gosta de tomar um suco, pega o suco também, caderninho, apostila, lá no módulo que o professor já vai te indicar qual será a aula de hoje e bora partir estudar? Fala pessoal, tudo bem com você? Professor Rubens aqui para mais uma aula de matemática, a melhor de todas as matérias, com certeza. Chama todo mundo para assistir essa aula, chama teu cachorro, teu amigo, tua avó, tua bisavó, coloca todo mundo na sala e vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje tem um tema muito legal, um tema muito especial. Nós vamos falar de função afim e análise gráfica. São assuntos que caem recorrente em vestibulares, sobretudo no Enem, e são assuntos bastante importantes, bastante aplicação no dia a dia e vale muito a pena a gente revisar cada parte dessa. Tá preparado? Aperte os cintos e vamos lá comigo acompanhar essa jornada. Função afim ou função do primeiro grau? Primeiro, por que recebe esse nome? Primeiro de tudo, para a gente começar, é entender por que ela recebe o nome de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Ela recebe esse nome por conta da sua definição. A definição principal dela, que a gente usa para escrever as nossas funções, é escrito na forma f de x igual a x mais b. E é legal a gente perceber o seguinte, que nós temos aí o x elevado a 1. Por isso que a gente diz que essa função é polinomial do primeiro grau, porque a variável x está elevado a 1. Perfeito? A gente vai ter algumas características muito peculiares e muito importantes da função no fim, da função no primeiro grau, porque ela vai me dizer algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, esse a que acompanha o x, ele vai receber um nome especial para ele. Ele é chamado de coeficiente angular. Em algumas literaturas também chama ele de taxa de inclinação, taxa de derivação, taxa de variação. E essa taxa de variação me indica a inclinação da reta. Então, se você quiser descobrir qual é a inclinação que a reta faz em relação ao eixo do x, que é o eixo deitado, você vai analisar qual é o valor do coeficiente angular. Beleza? Recapitulando, você quer descobrir qual é o coeficiente angular? Você vai observar qual é o número que está na posição da letra A. Beleza, professor, mas quem é então esse meu número B aí, letra B? O que é isso? O que significa isso, professor? Esse B, nós vamos dar um nome especial para ele. Ele será chamado de coeficiente linear. E ele indica o ponto onde a reta cruza o eixo do Y. Pausa. Professor, já fiquei tonto aqui já. Tenha paciência. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A reta, o nosso coeficiente linear,
ele toca a reta que cruza o eixo do Y. Quero lembrar você que o plano cartesiano ele é formado por uma reta na vertical, Y, e uma reta na horizontal, X. A letra A, o número que estiver na posição da letra A, ele vai representar a inclinação da reta em relação ao eixo do X. Pode ser para cima, pode ser igual a zero, ou pode ser menor do que zero. E a letra B, quem estiver na posição do número da letra B, vai cruzar a reta tocando no eixo Y. Então, bem facinho, bem de boa, bem tranquilo. Se você quer descobrir onde a reta toca o eixo vertical, o eixo Y, basta olhar para o valor da posição da letra B. E aí vem uma dica muito importante, você não pode esquecer, hein? O A, ele precisa ser diferente de zero. Porque se esse A for zero, vai virar uma função constante. Observe, se no lugar de A eu colocar zero, vai ficar 0 vezes x mais b. 0 vezes x fica 0. 0 mais b fica só o b, é uma função constante. Sempre vai ser o valor de b. Maravilha! Vamos ver alguns exemplos de funções afim, funções polinomiais do primeiro grau. O primeiro que a gente tem é 2x mais 3, e a gente vai ter que o valor de A é 2 e o valor de B é 3. Esse 2 me indica o que, professor? Me indica a inclinação da reta, ou melhor, indica a taxa de variação dessa função. Beleza? O valor de B, 3, me indica onde a reta vai tocar no eixo do Y. Lembre-se que a reta ela vai tocar em X, no chão, e vai tocar em Y, lá no eixo vertical. Beleza. O que mais? Menos 4x mais 1. O valor de A vai ser menos 4 e o valor de B será 1. 1 meio de x menos 5. Quem vai ser o valor de A? O valor de A é 1 meio e o valor de B, menos 5. Vamos lá para algumas características que valem a pena a gente estudar e a gente revisar. Olha só que interessante. A gente já viu que o valor de A é o coeficiente angular, ele me diz quanto a reta está se inclinando, e o valor de B, ele me diz quem é o coeficiente linear. Ok, professor, mas o sinal do A me diz alguma coisa? Com certeza. Se o teu A for maior do que zero, ou seja, se o teu A for positivo, a gente diz que essa função do primeiro grau é uma função crescente, ok? Você vai ter uma função que ela cresce. Agora, se o valor de A for menor do que zero, traduzindo, for negativo, nós teremos uma função decrescente. Vamos voltar lá no nosso slide? A primeira função que a gente tem ali, 2x mais 3, é uma função crescente ou é uma função decrescente? Digita aí pra gente no chat. Diz aí pra mim. É crescente ou decrescente? Ok, estou aguardando você. Digitou? Isso aí, é uma função crescente. Agora a segunda função. Menos 4x mais 1. É crescente ou decrescente? Digita para nós aí. Digitou? Posso confiar? Exatamente. Você que marcou decrescente, parabéns. Você que errou, volta um pouquinho o vídeo e analisa o que a gente acabou de falar. Essa função será decrescente porque a gente tem o valor de A igual a menos 4. Menos 4, função decrescente. Muito bem. Vamos estudar um pouco o gráfico da função afim? Está preparado? Podemos confiar? Antes, aquela bela e boa pausa para se hidratar, aquela pausa para água. A gente relaxa, dá uma acalmada nos ânimos para a gente poder voltar com todo o gás. Pega a tua água aí, pega a tua garrafinha e vamos dar aquela pequena pausa para relaxarmos. Ok, maravilha. Preparados? Vamos lá para o gráfico da função afim. Olha, quando a gente vai aprender gráficos lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você que está no primeiro ano do ensino médio, é muito provável que você tenha aprendido inicialmente da forma como a gente vai ver agora. Você que já está no terceiro ano ou no segundo, também deva ter visto dessa forma que a gente vai introduzir. Daqui para frente eu vou ensinar, além dessa que você já conhece,
uma forma de você aprender rapidinho como montar o gráfico, tá? Mas antes, vamos para um modelo tradicional para a gente compreender como é que se comporta esse gráfico. A gente vai ter o f de x, que nós chamamos de variável dependente, pois ele depende do valor de x para existir, e a gente vai ter do lado direito, do teu lado direito do vídeo aí, a variável independente x. Lembrando que a variável independente x, ela recebe valores do domínio da função. Então, se sua função tem o domínio os números reais, x pode ser qualquer número real. Desde o menos 50 até o zero, passando pelo zero, indo até o número 1 milhão. Se teu x tiver como domínio os números reais, ele pode abarcar qualquer tipo de valor dentro dele. Então a gente vai fazer aquele velho e bem conhecido método, que é pega um valor do domínio, joga na função, processa e me dá uma resposta, me dá uma imagem, ok? Vamos pegar o primeiro valor ali, que é o menos 2. Vou pegar um cara lá nos negativos. Poderia ser qualquer um, mas eu escolhi o menos 2, que é mais simples de fazer as contas. A gente pega o menos 2, joga dentro da função, faz o f de menos 2. O f de menos 2 será 2 vezes menos 2 mais 3. No lugar da variável x, eu coloco agora o valor que eu puxei do domínio, nesse caso menos 2. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1 é a minha imagem. Então, quando eu pego um cara lá no meu gráfico, que é o menos 2, e eu processo pela minha função, ela me dá uma imagem. Que imagem é essa, professor? Menos 1. Perfeito? Guarda isso e vamos para a próxima. A gente vai pegar agora o menos 1. Vamos pegar o menos 1 do domínio. Nós teremos 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 3, 1 positivo. O que significa isso, professor? Quando eu pegar lá na minha reta do x o menos 1 e processar na minha função, ele vai me devolver uma imagem 1. Tá? Se a gente pega o zero do domínio, teremos 2 vezes 0 mais 3, que vai ser 3. Se a gente pegar 1 positivo, vai ficar 2 vezes 1 mais 3, que dá 5. Se a gente pega o 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Agora a gente vai pegar os valores do x e os valores da imagem, que a gente também chama de y. Tá? Como fica esse comportamento, professor? Se você juntar cada pontinho desse que a gente acabou de fazer, traçando um cara para x e a resposta para o y, a gente vai obter facinho esta reta que está mostrada para vocês. Aí a gente tem a reta que passa por todos esses pontos que acabamos de listar. Perfeito? Mas qual seria uma forma mais rápida, de fazer esse gráfico e de analisar esse gráfico? Quero lembrar para você que o Enem e a maioria dos vestibulares, eles focam principalmente em análise gráfica. Então ele quer saber se você de fato compreendeu qual situação ou qual comportamento a função está tendo ali dentro. Tranquilo? Vamos ver qual é a sequência de passos essenciais que você não pode esquecer. Então, ó, presta atenção aqui. Você vai pegar teu caderno agora, se você não estava com ele, que é um grande erro, pega teu caderno, coloca sobre a tua mesa de estudo ou coloca perto aí de você e você vai anotar essa sequência de passos. Assim como uma pessoa anota uma receita de bolo. Vai aprender e vai aplicar nos nossos próximos exercícios. Fechou? Preparado? Vamos lá para a sequência de passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes A e B. Você precisa saber claramente qual é o valor de cada um, qual é a posição que cada um fica em relação à função. Segundo passo, ache o ponto de corte com o eixo Y. Como assim, professor? Você vai encontrar qual é o valor que vai tocar no eixo Y. Eu vou voltar aqui rapidinho só para vocês verem. Observe que a nossa reta, a função, que é uma reta, ela toca uma única vez no eixo do X, lá embaixo, veja no chão. Tá vendo essa reta nossa azul aí? Roxa, na verdade, estou meio daltônica. Essa reta roxa aí, ela toca uma única vez no eixo do X. E ela toca uma única vez no eixo do Y.
Observe, onde ela toca no y? Ela passa no 3. Na reta do y, ela passa no 3. Então, este valor aí de B, o valor de B é o valor onde a reta vai tocar no y. Se você voltar um pouquinho, veja que a nossa função é f de x igual 2x mais 3. Esse 3 é o valor que a reta vai passar lá no eixo do y. Entendido? Ótimo, espero que você tenha dominado. Vamos para o terceiro passo, que você não pode esquecer. Terceiro passo, encontre o zero da função, muito também chamado por raiz da função. Como é que a gente faz isso, professor? Para você encontrar o zero da função, você vai escrever f de x igual a zero. No lugar de f de x, coloca zero. Vai recair em uma equação. Vai resolver a equação isolando o x e vai achar o valor. Esse valor que você encontrou será exatamente onde vai tocar no eixo horizontal, no eixo do x. Depois, você vai ligar os dois pontos com uma reta. Vai passar uma reta entre esses dois pontos e vai encontrar qual é a reta em questão. Vamos para a mão na massa? Vamos colocar na prática aquilo que a gente está falando? Vamos lá? Vamos escrever o gráfico da função menos 2x mais 4. Preparado? Qual foi o primeiro passo, professor? Vou voltar só para que você tire um print da tela, tá? Para você não errar. Printou? Printou a tela? 1, 2, 3. Tela printada. Vamos voltar. Primeiro passo, encontrar quem é A e quem é B. Então, quem é meu A? Digita para mim aí. Menos 2. Muito bem. Quem é o meu B? 4 positivo. Ótimo. Maravilha. Então, depois que a gente encontrou esses caras, a gente vai achar agora quem é o valor que toca no eixo Y. O valor que toca no eixo Y é justamente o valor de Bzinho. Neste caso, o meu 4. Então, eu já sei de cara que a minha reta, que tem a fórmula, que tem a lei de formação, perdão, menos 2x mais 4, ela vai tocar no eixo do Y lá em 4. E onde ela vai tocar então, professor? No eixo do x. Ela vai tocar no eixo do x quando a gente igualar esta função, menos 2x mais 4, igual a zero. Então, como é que vai ficar? Nós teremos menos 2x mais 4 igual a zero. E aí a gente faz, isola um x para encontrar o ponto de corte. O 4 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, vamos ficar com menos 2x igual a menos 4. E esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 2 dividido por menos 4, perdão, dividido por menos 2, me fornece 2 positivo. Beleza, então já sei onde ele vai passar. Ele vai passar nos pontos 0 e 4, 2 e 0. Como o meu A tem valor igual a menos 2, eu já sei de cara que essa função é decrescente. Então eu já consigo escrever essa função. Esta função, menos 2x mais 4, tem essa característica. Veja, ela está descendo, está decrescendo. Está vindo da esquerda para baixo, da esquerda para a direita para baixo. Não da esquerda para a direita para cima. Ela não está apontando daqui para cá. Ela está apontando da esquerda para a direita para baixo. Então, nesse caso, ela é uma função decrescente, onde ela vai cortar no eixo vertical no 4, que é o valor de Bzinho, e vai tocar no eixo horizontal, que é o eixo do x, na raiz, no 2. Como é que a gente acha a raiz? Igualando tudo a zero e fazendo a nossa equação. Beleza? Tranquilinho? Preparado para o exercício? Dá aquela respirada. Respira um pouquinho aí. Uma pequena pausa para a gente beber uma água super legal, super tranquila. E a gente volta com esse exercício. Vou deixar, enquanto isso, você pensando nessa questão aí, tá? Pensa um pouquinho nessa questão. Ok. Pensou um pouco nela? Vamos ler então. Uma empresa de transporte por aplicativo cobra de seus motoristas um valor fixo mensal de R$ 200 para o uso da plataforma, além de R$ 2 por corrida realizada. O motorista decide utilizar esse serviço e sabe que receberá R$ 6 por corrida.
ok? Por corrida. Considerando que o lucro L de X do motorista depende da quantidade de X de corridas realizadas no mês, qual é o mínimo número de corridas que ele deve realizar para não ter prejuízos? Ou para não ter prejuízo? Vamos partir do que a gente sabe primeiro. A gente sabe que a receita do motorista ela é igual a R$6, que é o valor que ele recebe por corrida, vezes a quantidade de corridas que ele vai ter naquele dia. Eu não sei quantas corridas ele vai ter, então vou chamar de X. Então a minha receita, o valor que ele vai receber é 6 vezes X. Quanto é o custo da plataforma por aplicativo? É 200 fixo mensal, mais R$2 por corrida. Então, veja, de novo eu tenho a variável corrida aí. Na receita ela aparece multiplicando por 6. Agora ela aparece multiplicando por 2. Beleza? O que é lucro? Lucro nada mais é do que aquilo que eu ganho, receita, menos o meu custo. Isso vai me dar lucro. Então basta você fazer 6x menos 200 mais 2x. E aí agora é só brincar e ser feliz da vida. 6x eu só posso subtrair do menos 2x, porque são os termos semelhantes. Então 6x menos 2x fica 4x. 4x menos 200 é a minha lei de formação do lucro. Se eu quero descobrir qual é o lucro dele, eu vou pegar 4, multiplico pela quantidade de corridas e diminuo R$200. Então, para não ter prejuízo, o que tem que acontecer? Para que ele não tenha prejuízo, o lucro dele tem que ser maior ou igual a zero. Concorda comigo? Se ele tiver um número menor do que zero, ele vai ter prejuízo, vai estar devendo. Como a gente quer que ele não tenha prejuízo, essa função lucro precisa ser maior ou igual a zero. O que é isso, professor? Inequação. Resolve rapidinho. Professor, como é que resolve inequação? Da mesma forma que equação. Só isolar o valor de x. Então, esse menos 200 que está negativo, passa positivo. O 4x que está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter x igual a 200 dividido por 4, que vai nos fornecer 50. 50 é a nossa resposta. Alternativa letra D. Você que marcou D, parabéns, mandou bem. Você que não marcou a letra D, dá uma olhadinha aqui na nossa resolução. Vou dar um tempo para você printar a tela, ok? 1, 2, 3, printou? Maravilha. Printa e anota no caderno para não esquecer. Vamos para o nosso exercício 2 para a gente poder reforçar melhor essa parte aqui. O exercício 2 começa da seguinte forma. O dono de uma loja de moda, de praia, todo dia ali, teve uma despesa de R$950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$50. Olha que interessante. Ele teve uma despesa de 950, mas ele vai vender cada peça por 50. A partir de quantas peças vendidas ele passará a ter lucro? Uma pergunta simples, rápida, direta, que envolve uma análise bem interessante. Veja, eu sei quanto ele vai gastar e eu sei quanto vai custar cada um. Pensa comigo o seguinte, para que ele tenha a ter lucro, a gente precisa ter que o valor da quantidade de peças vendidas ultrapasse menos os 950 seja maior do que o que ele já comprou, do que ele gastou. Então pensa comigo, 50 vezes a quantidade de peças que ele vai vender, que eu não sei qual é, menos 950 vai ser meu lucro. Concorda comigo? Que é quantidade de peças vendidas, X, que eu não sei quem é, vezes o valor que cada uma recebe, que cada uma é 50, menos 950. Isso vai me dar o lucro. Se eu quero descobrir qual é o valor para que ele passe a ter lucro, esse valor tem que ser maior do que zero. Então ali a gente tem um pequeno erro de ali está igual, mas na verdade tem que ser maior. Se eu quero lucro, o lucro é ser maior, tá? Então a gente vai ter 50x menos 950 maior do que zero. Você vai pegar esse 950, vai mandar lá positivo. E o 50 que está multiplicando passa dividindo. Ali você vai poder cortar os zeros, o zero de cima com o zero de baixo e vai ficar 95 dividido por 5. Vai dar 19. Então essa é a nossa solução. A partir de 19 peças, ele vai ter um lucro
quando ele vender a 20ª peça, melhor falando, ele vai ter um lucro. Se ele vender 19, ele vai ter lucro zero. Ou seja, não tem lucro. O lucro é zero. Não lucrou nada. Mas também não teve perda. Mas se eu quero lucro acima de zero, eu tenho que vender a 20ª peça. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Espero realmente que você tenha compreendido esse exercício. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós teremos agora a nossa lista de exercícios. Você pega essa lista de exercícios, pega o simulado, faz cada questão. Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo, vê o assunto, dá uma estudada nas definições e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o nosso simulado. Que Deus te abençoe, forte abraço, é isso e tchau! E aí, galera, gostaram da aula de matemática? Dá para voltar a revisar, tá? Lembrando que todas as videoaulas ficam aqui no canal da Educação Adventista Brasil. Você pode ver e rever quando for necessário. Aliás, dica, né? Dá uma olhadinha sempre nos vídeos na véspera de prova para você também poder rever. Afinal de contas, nós seguimos a sua linda apostilinha. Cada componente tem 2 aulas por bimestre, então dá para revisar bastante coisa. Em vez de ficar perdido navegando no YouTube antes da prova, vem direto aqui no canal da Educação Adventista Brasil e, sobretudo, aqui na nossa playlist do Chave do Enem. Lembrando que na descrição nós colocamos o conteúdo, nós colocamos ali, né, a descrição daquilo que foi trabalhado na aula para facilitar, inclusive, a sua busca. E, aliás, você pode, inclusive, né, buscar materiais de qualquer série, primeira, segunda, terceira série, também fica aqui no playlist. Quem sabe você quer adiantar ou voltar um tempo ali para você poder estudar quando e onde você quiser. Combinado, então? Que bom que você não foi embora, porque matemática já passou, agora tem as correções. Só observação, nós faremos a correção de literatura, uma questão técnica, na semana que vem, juntamente com a de matemática, tá? Hoje nós teremos, então, língua portuguesa e língua inglesa, só que antes tem uma super estreia. Você gosta de dica? Eu gosto de dicas. Eu gosto sempre de ter dicas daquilo que eu tenho interesse, então eu busco, né, nas redes sociais, busco no YouTube. E nós montamos para vocês algumas dicas para Enem. Sim, então, de vez em quando, aqui nessa transição entre aula e resolução, você vai ter agora um novo material chamado Chave de Ouro. É a chave de ouro, a dica de ouro para você mandar muito bem no Enem. Nós temos um convidado especial, o professor Michel Tutz, a partir de agora chamado de Tutz, que vai compartilhar em alguns momentos durante todo o restante do ano a chave de ouro, a dica de ouro para você mandar bem. São dicas, por exemplo, explicando o que é o Enem, falando de datas, lembrando você, né, que é importante fazer inscrição no Enem quando abrir, nós vamos avisar aqui também, dando dicas de estudos e, sobretudo, falando de redação. A gente não falava de redação, a partir de agora a gente vai começar a falar também de redação aqui, diquinhas de ouro para você anotar, falar com sua professora de redação, professor de redação, e, é claro, treinar também esse outro aspecto que é a redação. Gostou da novidade? Então, depois da vinheta, começa nosso primeiro episódio de Chave de Ouro e depois tem correção. E eu e você nos encontramos, então, depois também, na semana que vem, com a aula de Ciências da Natureza. Não se esqueça também, depois da correção, abre o simulado de matemática. Combinado, então? Rodou a vinheta! Fala galerinha, tudo bem com você? Aqui é o professor Tutz. Nós estaremos juntos em alguns episódios de Chave de Ouro, Chave Enem aqui com você, tá? Dicas especiais sobre o Enem e sobre redação. Eu aguardo você. Aqui galerinha, nós estamos juntos hoje para falar de um tema muito interessante. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você é como está o teu preparo para o Enem? Mas se a gente fala de preparo para o Enem, nós precisamos entender o que é o Enem. O que é o Enem, né? O que é isso?
O que que é essa prova? Por que que ela é uma prova importante? Qual é o objetivo dela, certo? Então, o Enem, gente, o Enem nada mais é do que a porta de entrada para a universidade, tá? Talvez nesse momento você só enxergue o Enem como uma prova, mas futuramente o Enem te abrirá muitas possibilidades, certo? O Enem começou ali como uma proposta para avaliar o ensino médio, certo? Era uma proposta de você concluir o ensino médio e fazia uma prova. Ele foi criado em 98 e o objetivo era avaliar, então, o objetivo, fim, ali o desempenho escolar, né, da educação básica. Entretanto, o Enem ele ganhou tanta repercussão que ele passou a ser uma prova classificatória. Tá? Ela passou a dar oportunidade de muitos alunos, por uma maneira federal, de conseguir então adentrar a uma universidade, certo? Por que prestar o Enem? Essa é a grande pergunta. Você que está aí primeiro, segundo ano, você que está já no terceirão, né? Por que prestar o Enem? Estamos aí às portas de começar aí a nossa inscrição para o Enem. Então, por que prestar? Primeiro, ingressar numa universidade pública, por meio do SISU, certo? Nós vamos comentar sobre isso. Conseguir bolsa ProUni, também há uma possibilidade enorme para isso, mas eu preciso fazer o Enem. Financiamento dos seus estudos, FIES, ok? E acesso à universidade no exterior. Também pelo Enem isso é possível. Então veja quanta coisa interessante e motivos excelentes para você fazer o Enem. Qual que é a estrutura da prova? Vamos lá, vamos bem rapidinho aqui. São 2 dias de prova, certo? Nesses 2 dias nós teremos ao total 180 questões. Isso mesmo, 180 questões, divididas em 90 no primeiro dia, 90 no segundo dia. Agora, há uma coisa muito importante, que no primeiro dia nós temos, além das 90 questões, mais uma produção textual, uma redação, é isso mesmo, certo? E essa redação, ela é vital para a sua classificação nesse exame, ok? Por que é tão importante assim? Por que a gente bate tanto? Por que é um programa da Rede de Educação Adventista sobre o Enem? Por que ele tem essa importância tamanha? É a forma mais democrática, isso que você precisa entender. É a forma mais democrática de acesso à universidade e ao ensino superior. A nota pode mudar o seu futuro, entende? É muito mais democrático você entrar na universidade por meio do Enem do que por um vestibular. Vai por mim, acredita no que o Tuti está falando para você, ok? Então, nós vimos aqui uma coisa muito importante. E eu, se fosse você, ficaria ligado em todas essas dicas de ouro aqui do Chave do Enem. Valeu, a gente se vê por aí. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Como foi a resolução dos exercícios? Espero que tenha dado tudo certo. Mas então vamos tirar ainda, se tiver alguma dúvida, corrigir algumas falhas, para que daqui para frente você só acerte todas as questões referentes à intertextualidade e os seus tipos de intertextualidade, tá bom? Então vamos à nossa primeira questão, que é do Enem, que vai trazer aqui 2 diferentes tipos de textos. Esse primeiro, de Carlos Drummond de Andrade, e esse segundo, que é uma tirinha do Garfield. E aí a nossa pergunta dizia o seguinte: a comparação entre os recursos expressivos que constituem os 2 textos revela o quê? E aí, o que você respondeu? A alternativa A, B, C, D ou E? Vamos à resposta? Então, se você respondeu a alternativa D, você acertou. São gêneros textuais diferentes, certo? O primeiro é um gênero literário. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra e assim continua, certo?
O segundo é uma história em quadrinhos, ok? Então, esses textos eles são diferentes porque eles foram elaborados com finalidades diferentes. Um é texto literário e um outro é uma história em quadrinhos. Apesar dos dois apresentarem a intertextualidade, que é justamente na história em quadrinhos, ele fazer lembrar o texto de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz ali, tinha uma cortina no meio do caminho, no caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei destes acontecimentos, tinha uma cortina no meio do caminho. Então é óbvio que ali existe intertextualidade ao texto de Camões, certo? Mas eles são gêneros textuais diferentes porque eles apresentam funções sociais diferentes, tá? Então, por exemplo, alternativa A, o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado nas histórias em quadrinhos? Não, ele continua sendo um texto poético, apesar do texto 2 fazer uma intertextualidade. Na letra B, o texto 2 pertence ao gênero literário, beleza. Porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica. Opa, beleza não, ó a falta de atenção. O texto 2 ele não pertence ao gênero literário, né? É uma história em quadrinhos, né? Então, já estaria errado. Alternativa C, a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Gente, eu posso ter o mesmo tema, mas apesar do tema, eles vão ter propósitos diferentes. Então, o propósito, para que serve aquele gênero, é que vai dizer se é de um gênero ou de outro, tá? Então, não é porque tem frases semelhantes ou porque tem o mesmo tema que eles serão de gêneros textuais diferentes, ok? E a última alternativa também estava incorreta porque diz o seguinte, ó. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Também não, né? Não é a linguagem que vai dizer se eles pertencem ao mesmo gênero. É claro que a linguagem pode influenciar em algumas características de gêneros parecidos ou do mesmo gênero, mas não que isso seja determinante, sim o propósito a que se destina a esses dois textos, que são propósitos bem diferentes, um poético e um mais humorístico, ok? Então, realmente a alternativa D estava correta. Na questão 2, a gente também tem ali um texto, né? Batida do tambor marcando o tempo, sentir os acontecimentos entre a batida e outra, um meio tempo preparando um outro tempo, tempo de deixar no ponto, e assim vai, né? Aí nós temos a questão 2, né? No verso Tempo da cigarra prever o tempo e morrer, o poema faz referência à fábula A Cigarra e a Formiga, de Esopo. Esse recurso que utiliza no processo de composição textual referência a um texto pré-existente é denominado do quê? Então, quando eu tenho um texto que lembra um outro texto, como que a gente chama isso? Se você marcou a opção D, intertextualidade, você acertou, tá? A paráfrase é um tipo de intertextualidade, mas aqui não está sendo uma paráfrase, né? E muito menos uma paródia. A paródia é quando eu teria uma menção a um outro texto, mas mudando ali a essência desse texto para torná-lo mais cômico, mais sátiro, né? Para mudar um pouco ali a essência desse texto. E a intratextualidade, vamos falar devagar, né? Também não é o que acontece aí, ok? Na questão 3, nós temos aí uma charge, né? De Duque. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa charge. O vírus do corona às margens plácidas. Estou me preparando para chegar ao Brasil. Interessante, né? Então, essa charge evidencia de forma humorística que o coronavírus está fazendo o que ali? O que você marcou? Se você marcou a alternativa D, você está corretíssimo. Ele vai evidenciar que o coronavírus recorre a uma paródia. Por que uma paródia, professora? Porque ele está falando do hino nacional brasileiro, só que ele está
trabalhando a ideia do hino de uma forma diferenciada, que é o que está falando aqui na alternativa D, dessacralizando um símbolo nacional. O símbolo nacional, como o hino de um país, ele é um texto sacro, sagrado ou muito importante. Então, quando ele brinca num tom humorístico e um pouco até sarcástico, né, com esse hino em relação à chegada do coronavírus, ele está fazendo justamente isso, tá? Então, a alternativa A tem o poder de mobilizar diferentes frentes de combate? Não está evidenciando isso. Nem que perde seu poder de contágio em função da irreverência. Gente, nem se fala numa alternativa dessa, né? E C, adota uma linguagem formal. Gente, é justamente o contrário, porque ele brinca, na verdade, com uma parte do hino nacional para dizer que ele estava chegando ao Brasil, ok? Então, só podia ser a alternativa D. E a nossa última questão de hoje também vai trabalhar um texto. Quem nunca pecou, que expila a primeira pedra. E assim tem todo o texto, não vai dar tempo da gente ler, mas vamos ali a nossa perguntinha. O humor no texto é provocado por alguns expedientes, entre os quais destaca-se o procedimento da paródia. Lembra que a paródia é um tipo de intertextualidade que vai justamente tornar cômico, satírico, vai trazer humor em relação à obra original, certo? Então, pensando nesses aspectos, qual é a frase em que você vai conseguir enxergar justamente uma paródia do que estava escrito em algum lugar de intertextualidade, né? No meio de meu rim tinha uma pedra, era uma hematúria recorrente benigna, não consigo desmamar da proteína animal, ou você é o que eu chamo de pessoa calculista? Em que trecho desses você consegue entender uma paródia, ok? Então, se você respondeu a alternativa A, você acertou. Ele está brincando ali de forma, entre aspas, humorística, mas nem tanto, né? Com a questão ali, no meio do meu rim tinha uma pedra, né? Brincando, entre aspas, ali ou retomando, né, a ideia do texto de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Acabei pulando uma parte, né? Mas é isso aí, gente. Acho que vocês entenderam, né? Então, a única opção que vai tratar com humor um texto que já existe, né? Fazendo uma intertextualidade com ele de forma satírica, humorística, às vezes até sarcástica, é a opção A. Nas outras, isso não acontece, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado essas questões e continue estudando para você arrasar aí no seu vestibular, ok? Um abraço e até mais! Hey everybody, I'm back! Estou de volta! Vamos lá comigo? Corrigindo então a sua prova do simulado. Deu bom, hein, galera? É isso aí, fiquei feliz. Olha só, vamos ver então a primeira atividade, a primeira questão da prova de inglês. E ali nós temos The Art of Happiness. Qual é o gênero textual? Você conseguiu identificar? Lembra que é das dicas de leitura. Pre-reading, fez o skimming, fez o scanning. E aí, quando pelo título e pela sinopse do livro de Lehman Cutler, constata-se que o tema da obra é. Nessa questão, era só você prestar atenção nas palavras que se repetem no mood, no clima do texto, e você então iria identificar que a resposta está em a busca da felicidade no cotidiano. Olha ali, eu destaquei, ó. If ask him if he's happy, even though he suffered a loss of his country, Dalai Lama will give you an unconditional yes. He will tell you that happiness, olha lá, happiness is the purpose of life. Daí se repete a palavra happiness. Então isso ajuda muito a identificar ali a resolução da questão. Fechou?
Sucesso, pessoal. Foi muito bom essa daí. Olha lá, a segunda. Temos ali, então, uma leitura mais simples, mais complexa, interpretativa. Então, implementar políticas adequadas à alimentação e nutrição é uma meta de vários países no mundo. Então, nós temos uma campanha publicitária. If you can't read it, why eat it? Olha lá, why. Lembra da nossa gramática? Então, os leitores estão alertos, né? Ou alertados para qual perigo? E ali, pessoal, onde é que você acha a resposta? Na própria pergunta. If you can read it, why eat it? Já te indica que se você consumir alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a sua composição, para que comer? Não é mesmo? Então, gente, olha, só o título já te ajudou um monte a interpretar ali esse texto, essa campanha e encontrar a resposta correta. Por isso, gramática é tão importante estudar. E então, agora, a nossa última questão é um cartoon. Então, lembra? Dicas de cartoon? Inferir o que está por trás da mensagem. Então, segundo a história, o cartoon transmite uma mensagem com efeito de humor. E qual é esse efeito? Qual é o humor aqui entre o diálogo da Lucy e o Linus? Por que será? Quando ele termina falando Don't be a leaf, be a tree, onde é que está o humor ali, né? Porque não seja uma folha, seja uma árvore, como, né? Olha só, a linguagem figurativa nesse sentido. E então, a gente consegue entender que o Linus interpretou o ciclo da natureza explicado pela irmã dele à sua própria maneira, do seu jeito, como ele entendeu a mensagem. Fechou? Então, pessoal, parabéns, gostei da prova de vocês. Se precisar tirar dúvidas, contem comigo, alright? See you! Bye bye!